Pessoal, boa noite, então, a todas as pessoas. Nós estamos hoje aqui 30 pessoas inscritas para essa reunião. Essa reunião é a reunião do grupo de trabalho, né? Nós estamos indo para a nossa terceira ou quarta reunião, se eu não me engano. Esse grupo de trabalho foi criado no mês de julho, com a intenção, né, percebendo toda a difusão do tema da espiritualidade, a chegada de todas as empresas e uma preocupação muito grande do Conselho de Administração de como orientar os administradores e administradoras para tratar esse tema. Quais são as práticas, as pesquisas, e nós escolhemos dois objetivos com foco do semestre. Primeiro, é diferenciar espiritualidade, religião e religiosidade, pensando, né, no desafio que tem para a gente, principalmente falando no Brasil, que é um Brasil bastante religioso, nossa cultura pulsa, né? Muita religião. Como diferenciar o que é religião e o que é espiritualidade? E quais são as possibilidades de encontro e também a própria ideia de religiosidade. E também, durante o semestre, evidenciar e conhecer quais são os estudos, quais são as pesquisas, tanto nacionais e internacionais, sobre esse tema. E nesse caminho de pesquisa, eu tive a alegria de encontrar a Raíssa, que é a nossa convidada da noite. É uma brasileira que tem feito um trabalho incrível, um currículo admirável, tem trabalhado em várias instituições. Acho que é um caminho bastante consistente e vocês vão ver pelos inúmeros trabalhos. A Raíssa tem mais de 50 publicações científicas, livros, artigos, participação em conferências, e ela tem um grande interesse nesse tema. Ela é professora do tema espiritualidade. Eu vou deixar que ela se apresente depois contando quais são essas universidades, um pouco do que ela faz. Mas dizer, Raíssa, da alegria de recebê-la aqui no nosso grupo, para poder nos ajudar a pensar. Sinta-se em casa, esse grupo te recebe com bastante alegria. Espero que isso possa ser o início aí de parcerias entre o conselho. Você pode contar com o nosso conselho, com todas as pesquisas que têm sido feitas em âmbito internacional e como a gente puder aí ajudar a difundir no Brasil o tema da espiritualidade e religião. Então, muito bem-vinda e já quero deixar com você aí a palavra. A Raíssa vai falar, pessoal. Nesse primeiro momento da reunião, ela vai escolher aí o período entre um momento de 1 hora e a gente abre para algumas perguntas, considerações. Bom, primeira coisa, muito obrigada, Jonathan, pelo convite. Estou muito feliz. Assim, é uma alegria imensa para mim falar sobre esse tema. É, bom, eu espero aprender muito com vocês hoje. Vou compartilhar o pouco que eu sei, o que eu tenho feito. E eu tenho certeza que a experiência de vocês fala muito mais alto que os meus artigos. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, vou começar a apresentação, e vocês vão ver que eu vou falar de tudo um pouco. E eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder depois ter uma conversa sobre a percepção de vocês, sobre a nossa percepção, sabe? Mesmo uma interação. Mas eu vou fazer assim, uma pequena apresentação sobre as coisas que a gente tem desenvolvido, porque eu não faço nada sozinha, tudo com parcerias, com amigos e pessoas que me são muito caras. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Ok, ok. Conseguem ver direitinho? Sim? Sim, É, Bom, queria agradecer também, não, né, as pessoas que não fazem parte do conselho e que eu convidei estão presentes. Obrigada, porque eu sei que algumas estão aqui na Europa e o horário não é dos mais agradáveis para estar numa reunião do Zoom, 10 a 11 horas da noite. É, mas, né, pronto, como o Jonathan falou, o meu nome é Raíssa. E a gente vai conversar hoje sobre espiritualidade nas organizações. Eu vou apresentar um pequeno panorama das pesquisas e mais das pesquisas do que das práticas, e um pouco sobre a questão, né, do conhecimento dentro da organização com base nas pesquisas que eu desenvolvi, principalmente durante o meu doutorado. É,
Então, deixa eu ver aqui. Ok. Bom, eu sou capixaba, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. A minha formação inicial é advocacia. E, além disso, eu, por alguns anos, enquanto estava no Brasil, prestei consultoria jurídica e organizacional para várias empresas, em conjunto com administradores e é, contadores. Atualmente, o meu foco maior é na educação. Então, atualmente, o meu foco tem sido, né, aqui na Universidade de Essex, eu sou professora de Estudos Organizacionais e Gestão de Recursos Humanos, e na Universidade Freie de Amsterdã, eu sou professora, de Espiritualidade e Sociedade, na Faculdade de Teologia e Religião, mas são cursos abertos para toda a universidade, não são cursos apenas né, de teologia. E durante esse ano, 2024/2025, eu sou diretora associada do grupo que estuda práticas e educação e pesquisa na área da administração, espiritualidade e religião na Academia de Administração. Tô falando os nomes em português, né? Mas a Academy of Management é, eu vou falar sobre isso em breve, mas é a maior associação do planeta em termos de administração de empresas, tanto para pesquisadores quanto para pessoas da prática, né? Para quem realmente administra as empresas, não apenas para quem estuda isso. E o Jonathan falou, né, que vocês tiveram as primeiras sessões sobre a diferença de religião e de espiritualidade. Então, antes de efetivamente começar com a parte acadêmica, né, que é o que eu mais vivo, é, eu estava fazendo, né, a apresentação ontem e eu pedi para a inteligência artificial, eu falei assim, me dê uma imagem de espiritualidade nas organizações no Brasil. E essas foram as duas imagens que eu recebi da inteligência artificial. Ou seja, eu acho que é um pouco diferente da realidade que nós temos no Brasil, mas convenhamos que daria a mesma vontade, né? De que fosse na beirada da praia, ou então perto de uma cachoeira, numa floresta, no meio da natureza, ia ser uma maravilha. Mas. é, essa ideia mística do que é a espiritualidade, né, nas organizações, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de empresas, né? Nós estamos falando de organizações focadas majoritariamente em gerar riqueza, não é? Então, assim, quando eu estudo a espiritualidade organizacional ou a espiritualidade no ambiente de trabalho, eu uso como primazia esse conceito da psicologia positiva do que seria a espiritualidade do indivíduo, ok? Então, a espiritualidade do indivíduo, na perspectiva da psicologia positiva que eu uso, reflete o quê? A nossa forma de viver, a nossa forma de experienciar a vida. Não só a nossa sobrevivência, mas a forma como a gente atua a todos os momentos. A forma como a gente se conecta conosco mesmo, a forma com a qual a gente se conecta com as outras pessoas, com a sociedade de forma geral, com a natureza e principalmente com aquilo que é sagrado, não é? Se a pessoa é cristã, aquilo que é sagrado é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, certo? Cada religião vai trazer aquilo que é sagrado. E aí, como vocês já viram, religião e espiritualidade são diferentes. E uma metáfora que eu gosto muito é de que a espiritualidade, ela é o oceano e as religiões são aquários, cheios de água, mas limitados. Ok? Limitados como? Pelos rituais e pelas formas de conexão que cada religião traz. As religiões são diferentes, possuem rituais, dogmas, tradições diferentes. E cada uma dessas tradições vai nos dar ferramentas para celebrar a espiritualidade que está dentro da gente, não é? Então, assim, é,
cada forma de celebrar a espiritualidade, ela vai ser vista como esse meio de conexão, de conversar com o divino e de atuar, né, no nosso mundo material e nas empresas. Então, assim, esse conceito da psicologia positiva, ele é um conceito muito tangível do que é espiritualidade. Não é relacionado à nossa forma de agir, à nossa forma de ver e viver. Não apenas, né, a nossa forma, o que acreditamos, mas como vivemos o que acreditamos. Então, é, a gente estava, né, no início falando sobre como a gente vê crescer essa questão da espiritualidade nos negócios. E aí eu queria mostrar para vocês, é, na Harvard Business School, eles têm um curso de espiritualidade para os líderes, ok? Não é na faculdade de teologia, não é na faculdade de religião, apesar deles terem vários cursos de espiritualidade dentro, né, da parte Yeah. de religião, mas aqui a gente está falando da Business School, né? Da parte deles que é focada nas empresas. E aí, a Niroden Business University é onde a minha chefe da Universidade de Amsterdã também trabalha, e ela é responsável por esse curso executivo de negócios e espiritualidade no qual as pessoas vão lá, né, durante uma semana para poder aprender como efetivamente desenvolver o lado espiritual e aplicar nas empresas delas. É um curso, né, uma formação executiva com foco nos empresários. E eu tive lá com eles no mês passado, apresentando um jogo de um projeto que eu vou falar com vocês mais para o final. E aí, imagino que vocês já conheçam a McKinsey. A McKinsey é uma das grandes empresas uma das grandes consultoras, né, a nível mundial para negócios e contabilidade, gestão, né? E eles lançaram esse podcast esse mês de outubro agora, né? Além de 9 a 5, o poder da saúde espiritual no ambiente de trabalho. E essa pesquisa que eles fizeram sobre a saúde espiritual no ambiente de trabalho, que eles lançaram em maio, o resultado. Ou seja, as grandes consultoras, as grandes business schools no mundo estão olhando para a espiritualidade como algo relevante, para as pessoas dentro das empresas. Tem um. Tem um artigo que já deve ter uns 10 anos da Harvard Business Review que chama O Atleta Corporativo. E eles colocam a dimensão espiritual como uma das dimensões importantes para a gente tomar em consideração quando a gente está falando dos funcionários. E aí eu, curiosa, falei, vou pesquisar em português para ver o que está acontecendo no Brasil, o que que a gente tem no Brasil de pessoas falando de espiritualidade nos negócios, no ambiente de trabalho. E eu achei, na primeira página do Google, eu achei essas, essas headlines. E aqui, né, todos eles falam de benefícios. Importância no sentido de quais os benefícios que a espiritualidade traz para os negócios. Mas aí eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão sobre: estamos querendo trazer espiritualidade para o ambiente de trabalho, para as empresas, como uma ferramenta de administração, uma ferramenta para gerir as pessoas, como um discurso, uma retórica para que essas pessoas se sintam parte de uma comunidade, encontrem o propósito delas e deem o sangue pela empresa, ou estamos efetivamente querendo trazer a espiritualidade para dentro das empresas como forma de empoderar e de celebrar o nosso eu espiritual com o nosso trabalho? Não é? Porque uma coisa é utilizar a espiritualidade ou o discurso da espiritualidade como uma ferramenta para aumentar produtividade, satisfação, engajamento, etc, etc. E outra coisa é efetivamente olhar para o ser humano e falar: ele vai além da matéria, ele vai além do que é físico. O bem-estar dele, né? A vida dessa pessoa
ela precisa ser celebrada além do bem-estar físico, né? Então, assim, gostaria de convidar vocês a essa reflexão, porque muito do que eu tenho visto hoje, não só na mídia, mas também nas pesquisas, é espiritualidade como ferramenta. E eu vou mostrar isso para vocês até nas minhas próprias pesquisas. É, Então, né, falando de pesquisa sobre espiritualidade. O grupo, o MSR, que é o Management Spirituality and Religion, que eu sou diretora associada esse ano, ele faz parte, né, da Academy, e a Academy, essa daqui é a Academia Americana da Administração. Existe a Academia Africana, Latino-Americana, Britânica, Europeia, a da Oceania, da Ásia. Existem, né, cada região tem a sua, e dentro dos Estados Unidos, eu acho que eles têm cinco braços da Academy. Mas eu gostaria de convidar vocês, né, que estão realmente interessados em se conectar a nível internacional, de fazer parte do nosso grupo. Nós temos também reuniões mensais, é a terceira quarta-feira do mês. E eu posso passar toda a informação para o Jonathan depois, e ele manda por e-mail para vocês. Não precisa preocupar que toda a informação que eu falar aqui, eu posso mandar os links, tudo, né? Não precisem preocupar com isso. Mas assim, essa divisão, né, que a gente chama, ela começou como um grupo de interesse há 22 anos atrás, e ano passado a gente recebeu né, a gente saiu da classe B, que era o grupo de interesse, e viemos agora para a classe A, que é o topo dos grupos da Academy, né, que é uma divisão. E isso foi com base num relatório que eu vou apresentar aqui para vocês já em seguida, mas eu queria antes apresentar a nossa visão e missão para o que é o MSR. Em termos de visão, a, é a forma, né, de pesquisa, de ensino e prática na administração que vai trazer esse florescimento, né? Para Aristóteles, o florescimento ele vem a partir da sabedoria prática, que é, né, o flourishing ou a eudomania vem a partir da phronesis, da sabedoria prática, que nada mais é do que a gente aplicar o nosso conhecimento, né, espiritual, social, técnico, no dia a dia e trazer um resultado que seja bom, né, genuinamente bom para o grupo, não apenas para o indivíduo. Então, a nossa visão é essa, é mesmo iluminar a consciência das pessoas para a importância da espiritualidade e da religião para a vida das pessoas, né? Nesse caso aqui, no âmbito do ensino, da pesquisa e da prática. Enquanto missão, a nossa intenção é o quê? Através da nossa rede de acadêmicos e profissionais, é, aplicar, explorar no sentido, né, tá a tradução literal aqui, mas de combinar isso do sagrado com o nosso trabalho para que a gente possa criar um mundo melhor, né? Trazer o que a gente acredita enquanto ser espiritual, a trazer a nossa vida, né, espiritual e religiosa, o nosso sagrado para o ambiente de trabalho, para os negócios e criar, né, um mundo melhor a partir disso. Então, a gente ativamente acredita na equidade, na diversidade e na inclusão, aqui principalmente no sentido de culturas diferentes, religiões diferentes, todas são celebradas, porque todas estão conectadas com o que é sagrado e a nossa forma de fazer o mundo melhor, ok? Então, assim, não tem uma religião específica que esse grupo utiliza. Lá nós temos hindus, temos islâmicos, judeus, católicos, cristãos, até mesmo agnósticos. Então, assim, tem de tudo no grupo, mas todo mundo acreditando que, né, a celebração da espiritualidade nos negócios, nas empresas, vai trazer, né, um mundo melhor. E aí, como eu falei para vocês, a gente, né, fez o pedido para sair do status de grupo para divisão,
E para isso, eu liderei uma pesquisa bibliométrica, que é uma análise das pesquisas feitas, nesse caso aqui, sobre gestão, espiritualidade e religião na Web of Science. A Web of Science é digamos que seja, né, a base de dados de pesquisas acadêmicas mais reputada que temos na questão da administração de empresas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui 4 décadas de pesquisa, brevemente, só aqui mesmo para vocês terem uma ideia de como começou, né, na parte acadêmica. Nós tivemos aqui na década de 90 pesquisas principalmente focadas, né? Religião, valores, crenças, mudança organizacional, a questão da liderança estava começando, né? Na economia já vinha de trás e continuou, um pouco, né? Um pouco relacionado a filosofia e história, né? Porque a espiritualidade ela vem sendo estudada há muito tempo na filosofia, na psicologia, sociologia, etc. E na administração teve esse aumento a partir da década de 90. Quando a gente começa a falar da década seguinte, anos 2000, né, cresce a pesquisa sobre a religião. Temos, né, o início da pesquisa sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho, esse reforço da ética nos negócios ligada à religião e à espiritualidade, e a gente vê também aqui um crescimento da religiosidade. Religiosidade é a quantidade, entre aspas, que uma pessoa é religiosa. O quanto que a crença religiosa dela, né, reflete nas práticas dela. Ela é, digamos, um católico, né, não praticante ou é um católico praticante? Um católico praticante teria um alto nível de religiosidade. Um católico não praticante, que é a cultura brasileira, né, em torno da religião católica, seria uma pessoa com baixo nível de religiosidade, porque não segue tão ativamente os rituais, né, daquela religião. Então, a gente vê como os temas eles foram crescendo, mas a gente ainda aqui esse azulzinho é a espiritualidade sozinha, né? Mas não dá para ver tridimensional aqui. Mas a gente vê como cresce e principalmente como a gente começa a ver, né, os nomes de países e de regiões, porque cada região, né, tem um foco religioso diferente. Então a gente começa a ver o surgimento, né, da curiosidade com relação às diferentes geografias nessa pesquisa. Na década seguinte, 2010, a partir de 2010, né, 2010, 2020, a gente vê um agrupamento dessa pesquisa. No início ela estava dispersa e agora a gente vê um agrupamento. Ou seja, o corpo de pesquisa começa a ficar mais sólido. A gente tem, né, um aumento e uma proximidade dos temas. Os temas começam a se interrelacionar nas pesquisas. E a responsabilidade corporal, desculpa, a responsabilidade social corporativa e outros temas, né, como mindfulness, e até mesmo técnicas de meditação e outras técnicas espirituais que ficaram famosas mundialmente, mundialmente começam a aparecer nas pesquisas aqui pelos anos de 2010, principalmente relacionada ao yoga, porque o mercado, né, de negócios ao redor do yoga, de roupa, de prática, de educação, cresceu muito e nos Estados Unidos gera bilhões o mercado de yoga, então as pesquisas nessa área também cresceram. E nos últimos 3 anos, né, a gente vê que começa a ter uma abertura de novo, né, nessa pesquisa. A gente começa a ver outras áreas. Por exemplo, aqui é a questão da comida, né, que os islâmicos precisam, né, ser o halal, mas eles têm siglas para isso e a gente começa a ver o crescimento de pesquisas muito mais específicas, não é? No que a espiritualidade pode trazer e a religião podem trazer para a gestão a nível de entendimento. A gente tem aqui, olha, o pentecostalismo, que é principalmente no Brasil.
não é? É um fenômeno brasileiro muito grande a nível de religião, e a gente começa a ver esse crescimento nas pesquisas como um braço que ainda não está incorporado ao todo, mas já está, né, tá conectado e está crescendo. E a gente vê aqui ainda é, outras temáticas que começam a aparecer que são muito interessantes. Por exemplo, a questão do poder. Não é? Começam a se fazer pesquisas para entender como a espiritualidade e a religião influenciam nas relações de poder dentro das empresas, não é? Porque a forma social de se olhar para um colega, não é? Que pode ser um superior hierárquico dentro de uma igreja, também traz essa diferença dentro da organização. Né? Mudando de assunto, mas não tanto, queria mostrar para vocês duas iniciativas que eu estou envolvida. A Academia Europeia de Gestão, a EURAM, né? Eles têm uma conferência todo ano, assim como a Academia Americana. E nesse ano de 2024, em junho, nós tivemos aqui no Reino Unido uma conferência na qual eu fui a chair, né, a coordenadora desse track sobre sabedoria e espiritualidade. Para 2025, né, já tive também aprovado aqui junto com os meus colegas é, o track para o ano que vem, 2025, em Florença, né? E o tema principal da conferência é Gerindo com propósito. Ou seja, né, é o tema geral da conferência é propósito. E propósito é uma das pedras, né, ali, da- dos pilares primordiais da espiritualidade. É a identificação do nosso propósito, enquanto, né, ser humano, e nesse caso, o nosso propósito dentro dos negócios nos quais estamos envolvidos, seja como líder, como empresário, como funcionário. E aqui é uma chamada da Brazilian Business Review, que é uma revista da FUCAP. A professora Sharda é a minha chefe em Amsterdã. A professora Joan Marques, ela é a atual chair do MSR, né? Que eu sou a associada dela. E o Punit, ele trabalha com a Sharda e comigo lá em Amsterdã. E nós temos essa call aqui que ela tem como base é, o que foi discutido num colóquio que eu e a Sharda organizamos em junho, no qual nós debatemos educação, pesquisa e prática de espiritualidade e religião nas empresas. Nós tivemos 24 horas de colóquio seguidas para poder pegar pessoas em todas as as zonas, e foi muito interessante em junho, e agora a gente tem essas duas calls aqui, e eu queria partilhar com vocês, porque também são focadas é, na prática, não apenas na questão acadêmica, ok? Mas, por exemplo, aqui para a Euram, artigos de prática, artigos explicando práticas de gestão, não só questão acadêmica, são muito bem-vindos. E aí, apresentar um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Esse artigo aqui, né, no qual eu trago, junto com Paulo, que foi meu orientador do doutorado, né, a espiritualidade, o conceito de espiritualidade organizacional, esse artigo foi uma surpresa muito agradável, porque foi o primeiro artigo que eu escrevi no meu doutorado, e ele está publicado no Journal of Business Ethics, e essa revista, ela, né, é uma das mais reputadas das que publicam pesquisa com espiritualidade, e está na lista do Financial Times. Então, isso assim, isso me deixou muito alegre e surpresa. A surpresa é incontestável. É, Mas foi fruto da minha curiosidade. E eu tenho aqui a Carla e a Roberta, que são, né, minhas orientandas de doutorado em Portugal, e é uma coisa que eu falo sempre. A curiosidade, a nossa dúvida, aquilo que a gente não entende,
é, é muito importante para poder fazer pesquisa que vai ter impacto, né? Que vai ser reconhecida e que vai ser utilizada no futuro. Então, isso daqui foi fruto da minha curiosidade. Eu estava com o Paulo em reunião e eu falava, Paulo, né, o Paulo Pinheiro, meu orientador, Paulo, eu não entendo, eu não sei o que que é espiritualidade organizacional. Eu quero estudar isso, mas eu não consigo entender o que que é. Não faz sentido, eu não tô conseguindo, né, pegar isso aqui. E o Paulo virou para mim e falou assim, Raíssa, se você não está conseguindo entender, provavelmente outras pessoas também não estão. Então, seu trabalho agora, né, identifica, descobre o que que é, arranja um conceito, vai ler, vai estudar. E eu falei, beleza, vou fazer isso, né? Missão dada, missão cumprida. E com isso, né, com essa pesquisa aqui, com análise bibliométrica dos artigos tanto da Web of Science quanto da Scopus, que são as duas principais bases de dados para pesquisas acadêmicas na gestão, que eu cheguei nesse conceito que é efetivamente, né, a relação do que a gente fala, do que a gente vislumbra para o futuro, a nossa missão, os nossos valores, a nossa missão com aquilo que a gente faz, com a prática dentro da empresa, com a imagem que a gente tem como empresa pelos nossos clientes, pelos stakeholders, pelos nossos concorrentes, qual a imagem que nós passamos. Então, assim. E isso tudo sempre orientada pelo líder, mas influenciada também pelo ambiente no qual essa empresa está, porque a espiritualidade, né, assim como a religião, são influenciadas pela sociedade no qual, na época que estamos vivendo, o que é considerado espiritual hoje é diferente do que era considerado espiritual numa outra época, numa outra sociedade. Então, né, o ambiente e a cultura daquela empresa efetivamente influenciam na organização e na sobrevivência daquela espiritualidade organizacional. E aí, essa disseminação, ela vai se utilizar o quê? Da gestão do conhecimento, das ferramentas de transferência, de memória, de criação, do conhecimento dentro de uma empresa. Então, quando a gente organiza tudo isso, eu apresento a espiritualidade organizacional como uma identidade. É a identidade da empresa, porque está imbuída ali naquilo que acredita, naquilo que vislumbra para o futuro e nas ações do presente, né? Essa soma. E eu acredito que essa soma, de alguma forma, ela vai gerar valor, ela vai gerar bem social. A partir do momento que a gente tem a espiritualidade enquanto prática, não enquanto ferramenta de gestão, não é? Não enquanto apenas um discurso, uma retórica, mas enquanto uma prática efetiva. E aí, é, eu comecei a pensar o quê? Ok, prática, efetiva, eficiência. O Paulo me deu um artigo para ler sobre sabedoria. E eu falei, gostei. Isso tem a ver com espiritualidade, mas não só espiritualidade a nível intangível, mas uma espiritualidade aplicada. Como que eu vou aplicar essa espiritualidade? O que que eu preciso para que essa espiritualidade se desenvolva e cresça de forma positiva, para que não vire uma ferramenta de controle, para que não vire uma retórica vazia, não é? Então, eu, o Paulo e o Florian, um amigo querido da Áustria, nós chegamos nesse conceito de sabedoria prática organizacional que vem do conceito aristotélico de sabedoria prática, de Froneses, e com base nesse conceito da sabedoria do relacionamento humano, que é a Froneses, que é diferente da Sofia, que é a sabedoria teórica sobre os mistérios do universo. Aqui a gente trata, né, da sabedoria organizacional enquanto uma proficiência, enquanto uma forma eficiente, né, eficaz de agir que vai aumentar o bem comum e vai diminuir os danos. Porque toda ação ela vai ter, né, algum ponto positivo e algum ponto negativo. Então aqui nós falamos sobre, né, a diminuição dos danos também. Não apenas aumento do bem comum, mas diminuição dos danos, porque o que pode ser bom para os donos, né, para aqueles ou até para a comunidade imediata, pode ser ruim para uma comunidade indireta que está sendo afetada pelas práticas daquela organização.
E, novamente, é um todo. Tem a ver com o líder, tem a ver com os membros e também com a estrutura da empresa, porque certas estruturas nos impedem de ser eficientes, mas também nos impedem de aplicar a nossa espiritualidade, não é? Então aqui tem a ver com as pessoas e com a estrutura da organização e, claro, novamente, ao redor da organização, né, da sociedade e do tempo onde essa organização ela está. E, né, esse conceito ele está publicado numa enciclopédia de, né, gestão de empresas. E aqui eu vou trazer para vocês brevemente, três pesquisas empíricas, não é? Essa pesquisa aqui fez parte da minha tese de doutorado e eu convidei o Florian porque ele vem pesquisando sabedoria prática há muitos mais anos do que eu, então eu convidei ele para participar nessa parte da publicação, junto com a professora Célia e a professora Márcia. As duas me ajudaram com a questão estatística, né? Me ensinaram a usar o software, me ensinaram a fazer as análises. E nessa análise aqui, nós utilizamos uma amostra mista de funcionários para entender se para eles a, a transferência de conhecimento dentro da organização associada com a espiritualidade, se ela, né, efetivamente traria o desenvolvimento da sabedoria prática organizacional. E uma coisa muito interessante que a gente descobriu com essa pesquisa é que o efeito da partilha né, da transferência do conhecimento na sabedoria prática ele existe, mas ele não é grande. É um efeito ali, né, é significativo, mas não é um efeito super grande. Mesma coisa da espiritualidade com a sabedoria prática. Não é um efeito enorme. Mas quando a gente junta a transferência de conhecimento associada à espiritualidade, a gente tem um aumento maior da sabedoria prática. Ou seja, o alcance dessa proficiência organizacional associado com a espiritualidade é maior do que simplesmente com, né, a transferência de conhecimento genérica dentro da empresa. Tem a ver principalmente, né, a gente descobriu aqui, com essa, esse fomento da espiritualidade na organização. É, esse trabalho aqui, ele foi feito, né, sobre o caso da Samarco na barragem de Mariana, aí em Minas, que devastou, né, de Minas até atravessou o Espírito Santo até chegar no oceano. E nós analisamos, né, a Márcia da FUCAP foi minha orientadora de mestrado, e a minha dissertação de mestrado foi uma análise da Samarco, da Petrobras e da Volks. E como era uma coisa muito grande, a gente escolheu o caso da Samarco para publicar, né, no artigo. E nós analisamos o discurso da Samarco antes e depois do colapso da barragem. E nós vimos assim que o discurso antes era super positivo, super vamos fazer, estamos, né, fazendo e vamos alcançar e não sei o quê, e com grande foco, né, nas três dimensões ali da responsabilidade social corporativa, mas que a partir do momento que acontece o colapso da barragem, nós vemos uma mudança muito grande no discurso, né? E as palavras utilizadas, né? Utilizadas com muito cuidado, utilizadas ali com, né? Com uma delicadeza para poder evitar assumir certas coisas, mas também para demonstrar resiliência. E resiliência é uma dimensão muito grande da espiritualidade quando a gente fala a nível de organização, né? E foi ali principalmente o que eles tentaram trazer, enquanto que no antes era muito sobre a visão de futuro, de fazer um mundo bom, né, de deixar todo mundo feliz e etc. Essa coisa mais quase que intangível no discurso, e depois uma coisa muito, né? Vamos superar o que eles chamaram de acidente, né? É, E a terceira pesquisa empírica que eu queria falar para vocês é
Florian e eu, nós orientamos a Sofia e recorremos à Márcia, é, com o grande conhecimento que ela tem de estatística para nos ajudar. E nós analisamos empresas austríacas, né? A Sofia e o Florian estão na Áustria, e nós analisamos empresas austríacas para ver se, né, as estratégias de aprendizagem dentro da empresa somadas com a sabedoria organizacional, né, que aqui a gente chama de o nome original, né, Froneses, a sabedoria prática organizacional. Se juntas, se a gente chega, né, a um aumento da responsabilidade social corporativa da empresa. Esse artigo foi aceito agora em agosto, ele ainda não está publicado, deve sair até o final do ano. E nós vimos o quê? Que a Froneses, sim, tem um impacto relevante, positivo, significativo na responsabilidade social corporativa. As estratégias de aprendizagem, apenas em algumas dimensões, um impacto muito pequeno, e zero impacto na questão econômica e na questão ambiental. Então, assim, não basta aprender o que é que está sendo aprendido, né? O que é que está sendo colocado em prática? Porque a sabedoria ela requer ação, ela requer uma prática. Então, assim, não basta ensinar as pessoas precisam colocar em prática aquilo que lhes é ensinado. E isso ficou muito claro aqui quando a gente viu as estratégias e, né, a ação com foco em criar o bem. Mudando de assunto de novo, é, até o ano passado, eu estava na Universidade da Beira Interior, em Portugal, e nessa época nós aplicamos para um fundo, para um projeto da União Europeia, e esse projeto nós chamamos Wise Up to Succeed, que, né, é assim, aumentando a sabedoria, né, crescendo a sabedoria, tornando-se sábio para suceder, mas suceder no sentido de sucessão empresarial. E aí, esse projeto, ele acabou agora em setembro, no final de setembro ele acabou, e nesse um ano nós fizemos muita coisa. O Florian é o coordenador do projeto, eu fiquei responsável na prática pela Universidade da Beira Interior e a professora Suzana responsável pela Universidade de Reykjavik, na Islândia. Desculpa, gente, as traduções aqui de Iceland e Islândia vira uma confusão danada na minha cabeça. Mas, enfim, nesse projeto, tudo que a gente desenvolveu tá disponível gratuitamente, ok? Em alemão, português e inglês, no site do projeto, que vocês podem acessar pelo QR Code. Nós desenvolvemos um jogo para poder ensinar a tomada de decisão responsável e sustentável nas empresas. Nós fizemos, né, uma inovação pedagógica de como ensinar a sabedoria prática, principalmente, né, aos sucessores empresariais, seja de pequenas e médias empresas, ou seja, né, de empresas familiares. Nós temos uma plataforma educacional gratuita no site do projeto, né, são uma introdução e tem 6 módulos, porque nós usamos o cubo como uma metáfora para 6 dimensões de aprendizagem para gerar a sabedoria e, né, além disso, temos, né, estudos de caso é, e outros materiais, e também é, eu, eu estive em vários países ao longo desse último ano, apresentando o projeto e Eita, temos um. Desculpa, saí aqui, me perdi. Ai, cadê? Aqui. É, né, eu tive no Egito, tive na Áustria, na Holanda, Portugal. Tivemos a Universidade de Mumbai adotou o jogo no MBA deles. Mês que vem, na Holanda, né, adotei também no nosso curso de espiritualidade e sustentabilidade. E estamos criando parceria com várias universidades e fazendo escolas de verão
para poder levar esse jogo. E lá em Lisboa, na Universidade Nova, nós apresentamos para empresários e estamos, né, organizando para voltar lá ano que vem e fazer, né, uma formação executiva para esses empresários. Que são, a maioria deles são empresários da Associação Cristã dos Empresários Portugueses, por causa do nosso foco, né, a nossa base da sabedoria, ela vem de uma base transversal da espiritualidade. é, não tem uma religião, né, a espiritualidade que a gente usa é a secular, mas ela está alinhada com os valores cristãos, então, né, essa nossa conexão com a associação para poder tentar trazer isso de uma forma inovadora para os empresários, porque é uma coisa que a Europa tem tido muita dificuldade e tem várias iniciativas a nível europeu para educar, treinar, né, os sucessores das pequenas empresas, das empresas familiares e também as pessoas que compram, né, um negócio que já está em andamento. E, né, agora queria ouvir vocês e queria que a gente conversasse um pouco. Eu vou parar de partilhar aqui a minha tela. E antes de mais nada, queria agradecer muito por vocês terem me ouvido e agora eu gostaria de ouvir de vocês. Obrigada. Raíssa, obrigado pela apresentação, foi belíssimo, belíssimo, né? Eu acho que abril era algo que o grupo estava sentindo falta, né? Assim, o grupo depois pode comentar também que a gente queria ampliar esse olhar, mostrar como que esse universo tem crescido e você fez isso de forma brilhante. A gente agradece e quero abrir. Alguém queria começar fazendo alguma pergunta, alguma consideração para a gente abrir a nossa roda. Não sejam tímidos. Oi, Tânia. Então, Raíssa, parabéns, viu, pela sua apresentação aí. Eu estava enlouquecida aqui de curiosidade, querendo ouvir um pouco mais sobre o tema, né? Desde que o Jonathan trouxe isso para o CRA, despertou demais a minha curiosidade, deu a minha especialização e o meu trabalho. Tenho mais de 35 anos de mercado e só trabalho com pessoas, né? Então, assim, isso para mim é algo assim que traz todo o valor, né, para a gente poder trabalhar o indivíduo dentro da organização, fora, né? Então, é algo interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da questão da religião e espiritualidade como fonte de poder, né, que você trouxe essa fala. Isso, para mim, me deixou mais curiosa, né? Eu trabalho muito com lideranças dentro das organizações, e aí eu queria ver, escutar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Tânia, obrigada pela pergunta. Vou falar umas coisas meio controversas aqui, ok? É, mas imagina, imagina um exemplo, ok? Imagina um líder, o dono de uma empresa ou um gerente de fábrica, um gerente intermédio, um líder, independente do nível que ele está. E ele começa, por exemplo, a usar o nome de Deus, ou falar que certa prática é pecado ou dizer que certa prática, né, é necessária porque Deus revelou para ele e aquela prática é necessária na empresa e quem não fizer aquilo vai ser punido de alguma forma, né? Ou imagina que chega um gestor da empresa e fala assim: olha, nós estamos apoiando o candidato tal, que é o candidato da nossa igreja, a igreja que, né, tá ligada aqui com a empresa, e vocês têm que votar nesse candidato, e quem não votar nesse candidato vai ser punido. Ou então uma pessoa, sei lá, tem um sonho, né? Pode ser uma revelação, não tô negando que seja uma revelação. Mas usar isso como forma de influência, principalmente de forma negativa, entendeu? Porque o líder ele vai sempre exercer uma influência, ele vai sempre ter um poder político dentro da empresa, né? Enquanto líder. Faz parte ele saber convencer as pessoas a fazer o que ele quer, né? Enquanto líder, esse poder, esse discurso, essa retórica, essa influência faz parte da liderança. Mas como isso vai ser utilizado, se vai ser utilizado para infringir, né?
para trazer ali uma sensação de medo dentro da empresa ou vai ser utilizado como forma de celebrar, né? Por exemplo, tem, existem várias religiões. Imagina que o líder não gosta de uma determinada religião e ele fala que não aceita, né, algumas religiões, as pessoas têm que orar 5 vezes ao dia, nos horários determinados, etc. Não aceito que orem aqui dentro porque não reconheço esse Deus, então dentro da minha empresa não funciona. E aí faz com que o funcionário não consiga ele celebrar, né, a fé dele ali dentro do ambiente de trabalho, que é uma coisa que nos ambientes globais, internacionais, a gente vê. Você chega no aeroporto, você chega numa empresa grande, tem ali os quartos reservados para oração, para meditação, para poder entregar um jejum. Então, assim, tem várias formas, e a questão do poder é principalmente o cuidado para que isso não vire uma coisa negativa. Entende? Porque o poder ele sempre vai existir. A gente está falando de uma empresa, tem hierarquias, então o poder ele sempre existe. Mas como esse poder é utilizado e como o discurso da espiritualidade pode ser utilizado, tanto de forma positiva, para celebrar, empoderar a pessoa, deixar a pessoa mais feliz, deixar a pessoa, né, mais conectada com a empresa de uma forma positiva, ou esse discurso vai ser utilizado como meio, de deixar o ambiente pesado, de trazer medo, sabe? De trazer desconexão entre o que a pessoa está fazendo e a empresa. Então, são essas duas, esses dois polos para a gente ter cuidado com o tipo de abordagem que a pessoa tem com a espiritualidade e a religião. Geralmente tem a ver com a religião, porque quando a gente fala de religião, as religiões têm os dogmas, têm aqueles ritos muito organizadinhos ali, e os ritos se conflitam, tem um conflito entre os ritos das diferentes religiões. E é esse conflito que pode, né, estremecer a questão da relação de poder dentro da empresa. Espero ter abordado aí a sua questão. Super claro, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito boa a pergunta da Tânia, porque eu acho que vai um pouco na direção das preocupações que a gente tem levantado, assim. Até uma das ideias, Raíssa, do grupo de trabalho, e como é papel do conselho fazer isso para todos os administradores e administradoras, é um manual que orientasse. Eu acho que principalmente essas diferenças, né, entre religião, e a espiritualidade pode ajudar nesse lugar aí do controle, do poder, de qual que é a intenção, qual que é o conceito. Então, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Evandro, e fala assim, Eu doutor, vi. você, você quer... Sim, sim, Deixa eu eu ler para vi. todo mundo, então. Na sua opinião, a valorização da espiritualidade nos negócios de uma empresa necessariamente precisa da dedicação da autogestão ou naturalmente vai sendo incorporada na cultura organizacional? É, Evandro, obrigada pela pergunta, muito interessante. Mariana, depois você em seguida. É, Evandro, muito sinceramente, todas as pesquisas que eu conheço, e eu tenho trabalhado com o Louis Fry, que é o criador da teoria da liderança espiritual nos negócios, todas as pesquisas mostram que começa com a liderança, ok? Todas as pesquisas mostram que a questão da espiritualidade nas empresas vem da liderança. É o exemplo da liderança, é o fomento da liderança para que isso aconteça, que vai aumentar até chegar, né, a fazer parte da cultura, não só do clima da empresa. O que que acontece? Imagina que a autogestão é nova. O CEO é novo, é uma pessoa que comprou a empresa agora, é um filho ou uma filha, né, que sucedeu ali o pai ou a mãe na empresa. A cultura muda. E a cultura que já existe na empresa é diferente da cultura dessa pessoa, desse indivíduo que está chegando para liderar. Então, às vezes, a espiritualidade já está incorporada na cultura e esse líder novo chega e tem ali uma disparidade. Por que que acontece? Quando a gente fala de religião e de espiritualidade no ambiente de trabalho, né, antes de chegar no nível organizacional, quando a gente está ali nos pequenos grupos, nos pequenos silos dentro da empresa, a gente fala de duas palavras que ainda sofrem preconceito quando a gente fala de gestão de administração, porque são palavras que estão relacionadas ao privado, né? A minha crença que fica dentro de casa e que eu geralmente não levo para o trabalho. Né? A pessoa vai ter ali, né, o crucifixo dela, vai ter um incenso dela, vai ter um colar, vai ter um anel, vai ter, né, uma imagem dentro da carteira, mas são coisas, são símbolos geralmente delicados, geralmente minimamente escondidos, que fazem parte do privado.
A partir do momento que aquela pessoa ela traz aquilo, né, muito grande para dentro do ambiente de trabalho, ela acaba se conectando com pessoas que acreditam naquilo também, né, que partilham daquela mesma crença, daquela mesma valorização. E por um outro lado, a gente tem os que não gostam dessa mistura. E aí você acaba criando uma divisão dentro da empresa. Quando você não tem o líder dizendo, olha, é bacana. Se você quer jejuar, nós vamos respeitar o seu jejum. Se você quer orar, nós vamos respeitar o seu momento de oração. Nós vamos, né, criar intervalos para isso. Vocês querem fazer um culto, vocês querem fazer uma, né, trazer um padre, um pastor, fazer uma oração aqui, nós vamos apoiar. Entende? Todas essas pequenas práticas que a gente vê, principalmente derivadas do cristianismo no Brasil, que é, né, o protestantismo, né, o pentecostal e o católico no Brasil é a maioria da população, nós estamos falando de um apoio, digamos que quase que indispensável, porque sem esse apoio, como que o empregado, né, como que um funcionário ali vai fazer uma pausa para ir num culto do meio-dia? Ou para, né, ou para fazer parte de alguma coisa que envolve ali uma utilização do tempo dele que está dedicado à empresa, né? Ou até mesmo para ter símbolos dentro do ambiente de trabalho, né? A questão simbólica ali é, é, eu esqueci o nome agora, desculpa, mas a questão simbólica tem um termo para isso, que é muito relevante e a gente precisa desse apoio da alta gestão. Não sei se eu te respondo, se tem ali alguma questão ainda. Não, perfeito. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. Mariana, obrigada. Mariana está Ai, no Equador. estou no Equador. E aqui estamos sem luz, 14 horas por dia, então eu estou indo e voltando, porque eu estou com meus dados que não funcionam bem. Então, eu espero que eu consiga fazer a pergunta e E escutar eu vi. a Ok, vou tentar ser resposta. rápida. Raíssa, primeiro, parabéns, adorei a apresentação. Do pouco que eu consegui aí juntar tudo, você realmente está anos-luz já avançando, e para mim, que, vamos dizer assim, trabalho também com o humano nas organizações, acredito nessa dimensão mais além, né, de ser uma força de trabalho, mas de todas as outras energias que estão envolvidas. Eu queria te fazer uma pergunta que nem sei se você vai ter resposta, nem sei se eu vou saber bem fazer a pergunta, mas eu percebi que o conceito da espiritualidade nas organizações, ela envolve muitos aspectos, né? Muitas dimensões, né? Você já viu alguma pesquisa ou tem alguma intenção de como se fala, qual é o peso de cada uma dessas dimensões para definir a espiritualidade? Eu vejo valores, eu vejo símbolos, significados, práticas, o entorno cultural, o entorno também social e político, várias outras dimensões, gestão do conhecimento. Como é que, não sei se já tem alguma forma não diria nem medir, mas de dar o valor diferenciado de cada uma dessas dimensões da espiritualidade nas organizações? Mariana, obrigada pela pergunta. E eu te falo que é um sonho chegar lá. É efetivamente um Ui, sonho. Tá ouvindo? paralisou. Oi, tá me ouvindo? Ai, agora sim. Sim. É um sonho. Se você não conseguir me ouvir, depois eu te mando um áudio no WhatsApp, tem problema não. É um sonho para mim conseguir chegar nessa resposta e ver efetivamente os valores. Com a pesquisa que a gente tem ali, né, da partilha do conhecimento, transferência de conhecimento, espiritualidade e sabedoria, a gente viu a necessidade, né, ali, não vou dizer necessidade, mas a importância dos dois para chegar na sabedoria. Agora, quando a gente fala, digamos, dos componentes da espiritualidade, né, da missão, da visão, dos valores, das práticas e etc., eu te confesso que seria, na minha opinião, necessário fazer uma etnografia com uma empresa que se identifica com alto grau de espiritualidade organizacional.
Porque sem uma etnografia, sem uma análise ali, sabe, análise documental, entrevista, focus grupo, observação, para efetivamente o pesquisador integrar ali com a empresa e conseguir avaliar essas coisas, eu acho muito difícil. Porque com questionário a pessoa diz o que ela quer, você não consegue ver efetivamente o que está sendo feito com o questionário. É a mesma coisa com a entrevista. É a percepção da pessoa. E a percepção da pessoa é diferente do conceito, é diferente da parte teórica que a gente analisa e que a gente desenvolve. Então, eu diria que seria necessário uma empresa com essa identidade muito enraizada e pelo menos um pesquisador ir lá e viver nessa empresa e fazer uma etnografia né, bastante tempo eu não diria meses, eu diria anos mesmo, para poder efetivamente mensurar e chegar e dizer, olha, mais importante do que a visão são as práticas diárias, porque muitas vezes a própria visão da empresa escrita não está alinhada com a visão real que está desalinhada disso, sabe? Chegar ali num nível de detalhe, de riqueza que vá responder essa pergunta. É um sonho. Se alguém tiver uma empresa dessa, me fala que eu vou tirar uma licença e eu vou lá para dentro da empresa e eu quero descobrir isso. É difícil. Eu queria só fazer um comentário de uma das perguntas que te fizeram, que se vem só da liderança ou se vem da base, né? É claro que não foi. Eu orientei uma tese de doutorado de uma aluna colombiana que fez pesquisa sobre responsabilidade social corporativa. Não foi sobre espiritualidade, foi sobre responsabilidade social corporativa. E teve um aspecto revelado na pesquisa dela que eu achei muito interessante, porque a Colômbia teve uma época que gerou incentivos para que as indústrias saíssem dos grandes centros urbanos para ir para certas regiões menos desenvolvidas. E uma delas foi o Vale do Cauca, que é uma região afro, basicamente afro, e era muito agropecuária. Se instalou ali uma empresa, uma indústria de papel, e com os gerentes todos vindos de Bogotá, da capital. E foi muito interessante, porque os gerentes vinham com todas as técnicas, tecnologias, modelos de gestão e etc. para controle, mas tiveram que se adaptar, porque havia muitos rituais, inclusive religiosos, que eram incompatíveis com o rigor do ponto, por exemplo, de bater o ponto, de ter um horário de 8 às 5 e etc., de uso de capacetes e etc. Então, eu acho que deve ter algumas empresas, alguns casos que a gente ainda não descobriu, que essa espiritualidade ela é construída também na base. Eu me Mas lembrei desse caso esse, quando fizeram essa pergunta. esse exemplo que você está dando, Mariana, ele é perfeito, porque é um exemplo de uma empresa que está já sedimentada, já está organizada e chega um líder que não Exato. está alinhado, né? Porque foi o Não está que. alinhada. Exatamente, foi o que eu disse pro Evandro, né? Se o líder começa e o pessoal segue, é uma coisa. Outra coisa é, a empresa aí já está organizada nisso e o líder vem de fora, e aí tem que haver esse alinhamento, né? Para ver se o que o líder espera e quer está alinhado com o que já existe, mas aí a pessoa que precisa se adaptar primeiro é o líder, porque ele já está vindo para um coletivo organizado, né? E É um verdade. líder novo com um coletivo organizado, ele tem grande chance de perder se ele não souber manejar ali e usar do poder político e do convencimento dele, né? Então, assim, o exemplo que você deu é Sim. maravilhoso. Obrigada Muito pela bom, muito partilha. obrigada, viu? Obrigada. É, Duas perguntas aqui. Vocês querem que leia ou eu posso já ir respondendo? Pode Lê, tá. responder. Ah, pode ler É, e responder. Lele, ok. O que fazer em uma empresa que existem vários colaboradores de religiões distintas para que eles se conectem em prol da empresa, porém se sintam bem fora da empresa? Ou seja, o que pode ser feito para transitar entre essas pessoas com religiosidades tão diferentes? Eu diria que a primeira coisa é o respeito, né? Primeiro a gente começa aí com seria o respeito, sem preconceito, não é? Independente da religião dessa pessoa, entender que a fé dela
é individual, que a fé dela, ela tem direito de ter essa fé e de exercer essa fé. No o Brasil e a maioria dos países, né, já reconhece esse direito individual. Então, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham comigo aqui, que eles são muçulmanos e eles têm época do ano que eles só comem à noite, eles trabalham o dia inteiro sem comer. Imagina você fazer isso durante semanas. Como isso não influencia no seu bem-estar, na sua mentalidade, até no seu raciocínio para você trabalhar. Pessoas que trabalham, né, com o corpo, não tanto com a cabeça, mas que fazem trabalho braçal. Quanto que é importante você estar bem alimentado durante o dia? E a pessoa ali, por fé religiosa, vai estar de jejum. Ou então pessoas que estão, né, fazendo a quaresma, fazendo toda a, né, essa devoção, e decide fazer uma coisa mais extrema. Isso influencia. Então, eu diria assim. A liderança, entendendo que é necessário respeitar as diferenças de fé e a forma de celebrar e de viver essa fé, é o primeiro, seria o princípio. E a partir do momento que existe esse respeito, ter uma colaboração mútua entre a liderança e essas pessoas, né, diferentes religiões, para se entenderem em como que isso pode funcionar no ambiente de trabalho. Olha, por exemplo. Eu lembro, tem gente aqui que vai lembrar do que eu tô falando. Quando eu trabalhava, né, a gente tinha um ambiente de trabalho aberto e tinham várias pessoas. E a gente gostava de ter incenso. A gente gostava de colocar incenso no ambiente de trabalho. E a gente gostava de fazer isso com o sentido, vamos limpar a energia aqui, né? Vamos colocar um incenso, vamos limpar as energias aqui desse lugar. E tinha gente que reclamava. O que que a gente fez? Parou de colocar. Chegaram e falaram, não gosto do cheiro. Ok. A gente trabalhava de noite, às vezes, e a gente acendia de noite quando não tinha ninguém. O pessoal chegava de manhã, não tinha incenso. Mas de noite, 8 horas, 10 horas da noite, a gente estava lá na sala e a gente acendia porque não tinha ninguém. Então, assim, eles não gostavam, a gente respeitava que eles não gostavam e colocava num outro momento, mas a gente também não deixava de colocar. Mas havia um entendimento ali de não vamos atrapalhar, entendemos, tem gente que é alérgico também, né? Então, assim, vamos respeitar o outro e saúde, Zarinha. E vamos fazer o que dá para ser feito. Vamos ali, né, viver em harmonia com o nosso colega. E acho que tentar chegar num ponto de harmonia é muito importante, porque não precisa ser eu ou você ou o outro, né? A gente consegue encontrar um ponto em comum, principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão com o objetivo de celebrar a espiritualidade, de celebrar a conexão com o divino. Então, tipo assim, vamos acreditar que o divino é um só e que estamos todos conectados a ele e que essa nossa conexão nos faz mais forte, nos faz mais harmônicos, ao invés de brigarmos porque temos formas diferentes de expressar a nossa conexão com o que é divino. Então, eu diria que é isso. Não sei quem perguntou que está aqui o usuário do Zoom. Zarinha, tem uma pergunta aqui da Daniela. Deixa eu responder a Daniela e depois eu vou para você. A espiritualidade nas organizações parece ser algo que pode ser construído, assim como a sabedoria, e muito ligado às lideranças. Se sim, como fomentar essas temáticas nas organizações públicas que têm processos descontinuados de gestão? Seria o caso de trabalhá-las em processos de sucessão? Sim e sim. Então vamos lá. A questão tem vários estudos já sobre organizações públicas e principalmente sobre liderança espiritual nas organizações públicas, essas pesquisas existem. E se eu não estou enganada, a maioria delas existem em organizações públicas de gestão continuada, porque são na Ásia, com regimes de governo diferente do que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, que são, né, tem eleição e troca todo mundo. Lá é um sistema diferente. Então, o que que eu diria? O processo de transição de uma gestão para outra deveria considerar essa dimensão, minha perspectiva, ok? Você considera essa perspectiva no processo ali sucessório, antes, durante e depois da eleição, mas também sempre que a gente possui
manuais de conduta, né, os códigos de conduta ali, os códigos de comportamento, ou até mesmo a organização hierárquica. Se você consegue deixar um servidor, né, efetivo, que não vai ser trocado na gestão como responsável por esse alinhamento no processo sucessório, eu acho que isso faria funcionar de forma interessante. Porque você teria um ponto em comum que fica no antes e no depois, e essa pessoa pode servir de ponte ali. Não apenas vir uma comissão, né? Que geralmente é o que é que eles fazem? Criam uma comissão de sucessão. E essa comissão de sucessão, às vezes, acaba, né, pode mais atrapalhar do que ajudar, porque não está tão conectada com a cultura já estabelecida no que está ali naquela organização. Então, seria uma questão eu diria, de perspectiva, né? De ter ali uma perspectiva do antes, durante e depois. Essa pessoa que ficaria ali, né, com traria essa perspectiva, mas de forma, nesse caso aqui, a analisar, né, a questão da espiritualidade, da religião no ambiente de trabalho, seja ele público ou privado. Agora, quando a gente fala, o que você falou, né, da sabedoria e da espiritualidade ser uma coisa construída, sim. A sabedoria prática, que é a que eu uso, por exemplo, ela é um ideal, a gente nunca alcança. A gente passa a vida inteira tentando construir, tentando chegar lá, mas a gente não alcança ela. Entende? Então ela é um ideal. Quando a gente fala da espiritualidade, a nossa espiritualidade é construída desde o momento que a gente nasce. Ela é construída socialmente. Ela é construída pela comunidade na qual a gente está inserida, pela nossa família principalmente, mas a comunidade ao redor daquela família. Entende? Então, assim, são processos sociais, ambos. Então, enquanto processos sociais, é necessária essa perspectiva de que não existe verdade absoluta e de que tudo vai depender da perspectiva de quem está vendo, de quem está discutindo sobre aquele assunto. Por exemplo, se vocês trouxessem aqui o Paulo, que foi meu orientador, a perspectiva dele em várias coisas do que eu falei é completamente diferente da minha. E eu falo isso porque o Paulo é orientador da Daniela e da Carla e da Roberta que estão aqui. E a gente consegue viver em harmonia e conversar e ter acordo em várias coisas, mas a gente tem perspectivas completamente diferentes em outras. Então, assim, isso faz parte, né? É entender que a perspectiva de vocês influencia na pesquisa que você está fazendo e no que você quer descobrir. Sempre. Sempre. O observador, o pesquisador, mesmo que ele esteja com um questionário, a perspectiva individual dele enquanto pessoa influencia, porque o questionário que ele está escolhendo, a análise que ele está escolhendo, a amostra que ele está escolhendo, tudo vai influenciar no resultado final. Então, sempre tem a ver com quem nós somos, enquanto fazemos, seja pesquisa, sejam práticas nas organizações, ou seja, enquanto educadores, naquilo que a gente apresenta para os alunos, né? Quem nós somos sempre vai estar ali, de alguma forma, influenciando mais ou menos, mas sempre influencia. Isso né, é uma daquelas premissas que é difícil você sair dela, né? Mas pronto, espero que tenha esclarecido um pouco aí para você, Daniela. Sim, muito obrigada, muito obrigada. É mais ou menos, tá mais ou menos associado, como você falou, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, toda a nossa carga, toda a nossa crença, tudo vai junto, né? Assim como na Sim, pesquisa, todo o nosso background, tudo que nos compõe e o que a gente acredita vai junto, não tem como dissociar. É isso, muito obrigada. exatamente. Obrigada, Daniela. Zarinha, você tá muda. Desculpa, deixa eu tirar aqui a reação aqui. Minha mãozinha ainda está levantada. Raíssa, eu acho que eu ficaria te ouvindo a noite toda se você não tivesse que dormir, né? Se não fosse o problema do fuso horário. Mas assim, você tocou em coisas, eu acredito que possa ser até, né, que já tenham sido faladas, mas assim, me chamou muita atenção da conexão que existe, né, entre a questão da espiritualidade nas organizações e eu estou falando de uma coisa que eu até vivi muito, né, há muitos anos atrás, porque nós temos aqui na região
e, né, uma indústria, aliás, é uma região industrial, e uma das indústrias que é onde eu moro é uma, né, já teve assim faraônica, né? O número de funcionários, né? Aquela coisa, Tânia se lembra muito, né, Tânia? E essa questão da cultura organizacional, a gente vivenciou isso muito aqui, né, Tânia? Os símbolos, os ritos, né? Por exemplo, naquela época, eu estou falando de coisa de 30 anos atrás, né? Tinha a questão do capacete branco, diferente do capacete cinza, que era do chefe, que era dos operários, do crachá, a diferença, né? E assim, como que eu acredito também que as pessoas não tinham muito a noção, e aqui eu percebo, eu dei aula em universidade católica, né? Então, como que essa questão da espiritualidade, principalmente pela cultura organizacional que se tinha nas grandes empresas aqui da região, não tinham nenhuma preocupação com isso. Nenhuma preocupação que eu digo nesse acolhimento, nessa questão, né? Então, quando você falou aí, né, de usar o incenso, por exemplo, louca se a gente fizesse isso, né, Tânia? Se a gente fizesse isso aqui, a gente estava na rua. E outra coisa, você vê que por exemplo, eu frequento a igreja católica. E é muito usada a questão do incenso na hora do evangelho. Eu vejo pessoas espirrando dentro da igreja, sabe, sufocado com aquela fumaça. Então, como que eu queria só fechar te perguntando, né? Você percebe ou você acredita que essa questão da espiritualidade, né, nas organizações, ela está muito ligada ainda, né, ou muito arraigada com a cultura organizacional e como evoluiu isso? Obrigada, tá? Ô, Zarinha, obrigada pela pergunta e pela história aí, porque é verdade, né? Sinceramente, hoje eu dei aula para os meus alunos de comportamento organizacional. E eu dei uma aula de história, basicamente, hoje. Eu fui lá desde a época, né, dos artesãos, Revolução Industrial, Taylorismo, Fordismo, nanã, até chegar no hoje, né? O hoje que a gente está chamando aqui de Era da Empatia, né? Europa com Indústria 5.0, ser humano de volta ao centro. Então, assim, e uma coisa que eu estava falando para eles pessoal, pensa. O que era empatia ou o que né, o que era, digamos, ai, desculpa, é que eu faço tudo em inglês. Na hora que eu tenho que falar português, às vezes trava e eu não consigo achar a palavra nem em inglês nem em português de jeito nenhum. É, ai, Jesus. Enfim, uma hora chega. Mas quando a gente. Vamos usar a empatia aqui como proxy para o que eu vou Fala dizer, porque isso inglês, é. então. Eu não lembro. Eu falei de manhã, agora eu mudei o cérebro para o cérebro em português, eu já não lembro nem o inglês, nem o em português. Mas era alguma palavra com C. Em algum momento ela volta. É, quando a gente pega e pensa, vamos pensar na empatia, por exemplo. Empatia na época da Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam 7 dias por semana, 18 horas por dia. Que a mulher que fazia o mesmo serviço que o homem ganhava um terço do que o homem ganhava. O que era empatia, né? O que era senso né, ali de olhar para o outro ser humano, né? Vamos olhar para o outro ser humano que está trabalhando ali? Era completamente diferente do que é hoje, né? Convenhamos que se você faz isso na maioria das democracias, na maioria das empresas, imagina um governo pagando para um servidor público, né, para uma mulher e para um homem um terço de diferença, né, 2 terços a mais ali por causa do gênero. Isso já não é possível. E a gente pensa nisso com relação ao quê? Evolução histórica do que a sociedade acredita, dos valores da sociedade.
E esses valores da sociedade, de alguma forma, em maior ou menor grau, eles estão ligados aos valores das próprias organizações que estão dentro daquela sociedade, porque as organizações vão refletir o valor da sociedade. É uma sociedade muito religiosa? É uma sociedade muito hierárquica, né? Que você, por exemplo, você chega em Portugal, tem aqui a Carla que não me deixa mentir, eles usam você e usam o tu. O você é formal e o tu é informal, não é isso, Carla? Sim, o As você pessoas, até é calão para nós. as pessoas pedem Sim, permissão para te chamar pelo é. tu. Eu não sei usar o tu, eu só sei usar você. Eu já avisava, fiquei 6 anos lá e eu falava, gente, não sei usar o tu, só falo você. É o que eu aprendi, é o que eu sei usar. Sei escrever, sei, mas para conversar não funciona, não flui. Então, isso muda também ali as pessoas na hora de se relacionar, elas falam assim, ah, mas tá me chamando de você tem uma distância. Porque faz parte da cultura da sociedade, né? A partir do momento que eles entendem que faz parte da minha cultura não ter essa distância, que é todo mundo igual, a forma de relacionar muda. Então, voltando lá para a sua pergunta, a espiritualidade organizacional, ela vai ser um reflexo da cultura. Ela vai estar ali integrada com a cultura da organização e vai ser uma influência de lá para cá e daqui para lá. Se a cultura da organização aceita e gosta dessa influência da espiritualidade, da religião dentro da empresa, se estão conectadas ali, se o líder é religioso também, se os funcionários também são, né, gostam de celebrar a espiritualidade deles, compaixão a palavra, Rita, compaixão. Lembrei, veio aqui, chegou. É, as pessoas, se existe essa conexão da espiritualidade, se todo mundo acredita nisso, né? Imagina, você tem uma organização, seja uma pequena empresa, todo mundo que está ali acredita que somos seres espirituais, somos seres além da matéria, temos essa necessidade de propósito, essa necessidade, né, de nos conectar com o divino, essa necessidade de integração entre a minha fé, o meu pensamento e a minha atitude. Se a pessoa aceita, acredita, respeita isso dentro da empresa, é diferente de você ter uma comunidade ali, uma cultura organizacional de pessoas que acham que isso é privado. Não, você não vai trazer para cá. Eu não quero saber do seu jejum, eu não quero saber da sua oração, eu não quero saber dos seus santos ou das suas rezas ou das suas coisas aqui. Sabe? Então, assim, uma coisa vai influenciar muito a outra. Não tenho como te dizer quem que vem primeiro. Porque para mim o que vem primeiro é a espiritualidade individual, não da organização, é do indivíduo. Seja líder, seja, né, o coletivo ali, ou seja, os membros todos, mas vem do indivíduo. Só que se todos os indivíduos chegam e acham que, ok, eu tenho a minha espiritualidade, sou um ser espiritual, mas não é lugar. A organização não é lugar. Vou ter compaixão, vou ter empatia, vou tratar as pessoas com afeto, com respeito, né? Mas não quero falar de Deus, não quero falar de Jesus, não quero falar da minha fé aqui, porque isso eu reservo para aquele ambiente ali. Entende? Então, assim, vai depender muito de como essas duas coisas estão relacionadas, porque elas estão integradas. A partir do momento que a gente vê a espiritualidade organizacional como identidade, a identidade tem a cultura da organização ali dentro dela, né? Só que vai depender de como as pessoas se organizam para que isso aconteça. Porque pode vir para um lado ou para o outro. Obrigada. Muito bom, Raíssa, pelas considerações, né, a participação da equipe. A gente está aqui a gente manteve aí nós ficamos com 31 pessoas, algumas pessoas já precisaram sair, mas todo mundo aqui bem atento e a gente ficaria mais tempo aqui com você, só que a Raíssa também está com um fuso horário diferente, ela precisa dormir, a gente está com um pouquinho mais cedo. A gente agradece, Raíssa, pela sua disponibilidade mesmo de nos ajudar, de Prazer. trazer, de trazer Tânia, você e eu conhecimento. acho que dançamos, Tânia. Não, eu escuto, eu respondo, eu escuto. Não, não preocupa, A não, tá Rita pediu tranquilo. palavra também. Ou eu pedi, porque eu Não, queria só fazer. eu só É, estou Tânia? querendo registrar a presença da Rita aqui, Oh, que é a nossa coordenadora federal do ADM Mulher,
E eu estou Oh, namorando ela aqui há muito tempo para poder ter a oportunidade, Jonathan, de Tânia, obrigada. ressaltar a presença dela aqui. Muito Ô, obrigada, Tânia, Rita, por obrigada. E Tânia é prestigiar. nossa coordenadora ADM Mulher de Minas Gerais, tá? E Pronto. Zarinha é nossa vice-coordenadora nacional, tá? Nacional, É é. a minha vice nacional. Mas eu que queria só fazer uma maravilha! observação. Raíssa, pois é, nós somos representantes das mulheres profissionais de administração. E, para mim, assim, eu queria só ressaltar que é muito gratificante ver uma mulher com um tema maravilhoso desse, desenvolvendo isso no mundo, amiga. Isso é maravilhoso, né, não, Tânia? Eu queria muito te dizer isso, tá? Que nos orgulha Obrigada, muito Rita. ver uma mulher jovem, né? E pelo mundo inteiro. Na verdade, quando você começou a falar, eu comecei a pensar. Eu já tenho 68, tá? 6,8. E Oh, as meninas não dizem, mas o que parece, você tá fala? inteirona. E eu fui 30 anos de uma empresa que eu trabalhei ministrando dentro do treinamento organizacional, fazendo administração e relacionamento no trabalho. E Uhum, nós trabalhamos muito essa coisa da cultura. E, olha, a espiritualidade sempre teve presente e a gente não falava isso, né? Porque a fé, ela é importantíssima na vida de todo mundo. E ela não pode deixar de ser importante na cultura da organização, né? Então, o que eu queria te perguntar era isso assim, acho que minha vida toda foi essa, e eu queria dizer assim, como é que você vê no mundo, por você é uma mulher que está aí no mundo inteiro, como é que você vê a aceitação, ou seja, a proliferação dessa visão espiritual nos líderes do resto do mundo? Porque a gente tem no Brasil, e eu acho que as meninas concordam comigo, uma certa dificuldade, né? Nós temos, não é porque a gente apresenta as mulheres, né? Os homens são muito, a maioria das lideranças são masculinas. E sim, assim, a gente vê muito mais essa coisa da espiritualidade voltada na mulher, porque sim. basta você assistir a missa de Aparecida pela TV do domingo de manhã, você olha e você conta os homens nos dedos. Então, não é verdade? Eu não estou mentindo. Mas tudo bem, sem nenhuma aqui, sem nenhuma bandeira contra nada. Eu só quero dizer assim, se ela te perguntar, só Sim, sim. rapidinho para não aumentar mais o tempo. No resto do mundo, existe uma abertura para que, se Deus quiser, a religiosidade, a espiritualidade entre no coração dos líderes, dos grandes líderes, porque sem o líder principal não funciona. Você sabe que não funciona. É claro que a cultura das pessoas tem a pressão, mas tem muita necessidade disso. Você vê isso no resto do mundo? Rita, muito. Lá na Holanda, o pessoal paga carérrimo para fazer o curso de espiritualidade da minha chefe. Oh, coisa boa. Na Ásia, isso é a coisa mais comum que tem. Na Ásia, cursos e educação focadas na espiritualidade, na sabedoria e no envolvimento da religião com a gestão é super comum. Isso é uma coisa, assim, o pouco que eu estudei de religião, o meu estudo maior é na espiritualidade secular, é na espiritualidade não religiosa, ou seja, não denominacional, mas de inclusão. É, o que que acontece? Quando a gente fala de países católicos, né, majoritariamente católicos, de cultura católica, nós tivemos aquela questão histórica, né, da divisão do catolicismo e do protestantismo, onde os protestantes tinham essa visão mais aberta de trazer a própria espiritualidade para os negócios, né? Quando a gente fala lá, né, da Alemanha e do Reino Unido séculos atrás, né, do protestantismo, do Calvino, eh, esqueci o nome dos outros, mas acho que vocês entendem do que eu estou falando, né? Quando a gente, do Lutero, quando a gente teve essa questão da divisão lá, né? As religiões protestantes, principalmente as anglicanas aqui do Reino Unido, elas estão muito conectadas com os negócios. Aqui no Reino Unido, a maioria das empresas, as empresas mais lucrativas, as empresas que estão vivas há 200, 300 anos, são empresas de origem religiosa.
E são empresas que falam claramente no site delas que tem origem religiosa. Então, assim, depende muito da cultura do país. E eu acho que a cultura católica tem isso de vamos separar a religião de negócio? É, Pelo menos na imagem, não vamos relacionar uma coisa com a outra, verdade. porque quando eu tive, né, com o pessoal lá em Portugal da Associação Cristã, para mim foi uma novidade. Associação dos Empresários Cristãos de Portugal e o representante lá no evento no qual eu estava falando do WhatsApp, né, do projeto, para mim foi uma novidade. E assim, a quantidade de membros da associação. E aí eu vi o quê? Ok, eles são fortes, eles são integrados, mas eles estão naquele nicho ali. É diferente de quando você vai para a Ásia, que o pessoal islâmico, que o pessoal hindu, que o pessoal, né, os muçulmanos, etc, etc, que eles colocam isso claramente nos negócios dele. Você entra num negócio hindu na Ásia, eles têm na porta da empresa, deixando bem claro qual que é a religião deles. Você tem um negócio islâmico, eles têm as regras ali, não é um manual, mas eles têm as regras islâmicas para os negócios islâmicos. Os bancos islâmicos possuem um código de regras para serem bancos islâmicos. Ou seja, eles colocam a religião na frente. Então é uma questão cultural. Entendeu? A mesma coisa com os judeus, né? A gente vê. Obrigada, Mariana, vai com Deus. A gente vê algumas diferenças. A gente vê diferenças enormes com relação à cultura nacional e a diferença religiosa em cada país. Entendeu? Então, assim, tem. A questão é que o Brasil tem uma perspectiva diferente de acordo com questão de colonização, questão de religião. Eu não sei, Carla, você tem alguma perspectiva sobre Portugal para compartilhar com a gente sobre a questão da religião e os negócios em Portugal? Porque, assim, eu só conheci ali o representante da Associação Cristã, mas eu nunca vi nada além disso em Portugal. Eu nunca vi Não, claramente nos negócios. não, também nunca vi, nem sabia tão pouco que existia essa associação. Até aquilo que eu vejo, quer no ensino superior, quer nas empresas de Portugal, relativamente à questão de religiões diferentes, essa questão não se coloca, até porque cada vez mais nós temos que praticar aquela questão da inclusão, seja relativamente a religiões, seja relativamente a todos os aspectos, mas nunca verifiquei essa situação assim. Como a Raiza está a explicar relativamente aos outros países. Sim. Então É sinal que nós temos uma luz no fim do túnel aí, ô Rita. É, Olha, temos. A Cássia fez uma pergunta interessante aqui. Até mesmo o chamado do Vaticano, por exemplo, para realmar a economia de Francisco, não é conhecida? Muito pouco, Cássia, mas muito pouco. O pessoal lá dessa reunião que eu mencionei para vocês já algumas vezes com o pessoal da Universidade Nova de Lisboa, eles mencionaram isso. Para mim, como eu não estudo catolicismo, era uma coisa nova, ok? Não sou católica, não estudo catolicismo, então foi uma coisa nova ouvir da economia de Francisco, mas eu vi que existem pesquisas nessa área, mas assim, não é uma coisa super difundida. Não é uma coisa, digamos, que as empresas conversem sobre. O que eu vejo são acadêmicos católicos que estudam catolicismo, principalmente, discutindo sobre isso, mas não sai da bolha, entende? Aquela questão que fica ali, presa ao círculo, né, presa naquela redoma. É, é, Oi, Oliviane, que legal. Eu coloquei meu e-mail aí. Se quiser entrar em contato, a gente conversa. Não sou teóloga, sou advogada. E acabei me enveredando para essa questão da espiritualidade, e tenho aprendido muito nessa minha colaboração lá com a universidade em Amsterdã, né, que eu estou na faculdade de Teologia e Religião, eu tenho aprendido muito com eles e tô efetivamente adorando. Mas é um enfoque mais social.
olhando, né, para a religião e o efeito na sociedade e não nos negócios, né? Não é um enfoque diferente que a Faculdade de Teologia e de Religião tem lá na Holanda. Não sei como é que é efetivamente no Brasil, se tem algum braço aí que olha para os negócios em si. É, E se quiser também me mandar, se quiserem me mandar informação, coloquei o meu e-mail aí no chat. Adoro receber informação e conhecer coisas novas. Podem enviar, porque eu gosto mesmo. Aí você tinha falado que ela vai poder compartilhar os slides. Depois, na Sim, sim. lista de inscrição, a gente pede para fazer o envio para vocês, do material, que aí tem os links, os artigos, isso vai ser muito bom. A gente Sim. ficaria horas, e a gente precisa cuidar do nosso tempo. Raíssa, já vou deixar o convite para mais um momento, depois a gente pode combinar, se você tiver disponibilidade. O nosso GT, a gente vai preparar uma sequência de palestras para o ano que vem, mas um fórum também para essa discussão, para ampliar para além do grupo. Então, a gente vai ficar feliz de ter você com a gente. Novamente agradecer e deixar, se você quer deixar uma palavra final, as suas últimas considerações para o nosso grupo. Olha, Jonathan, muitíssimo obrigada. Adorei o convite, adorei a conversa, as perguntas, realmente maravilhoso. Muito feliz. Vou mandar para você o PDF com os slides e os links de tudo que eu falei aqui. É, para o ano que vem, depois de janeiro, fevereiro em diante, quando você quiser, pode me chamar que eu estou de volta. Vou te passar o contato da Márcia também, da FUCAP, que foi ela que me sugeriu estudar espiritualidade, ok? A minha mãe está aqui e a minha mãe, Dona Lucília, é uma pessoa muito religiosa. E isso me. Eu nem sei se eu já falei isso pra ela, mas isso me causava muito pânico. Essa questão da religiosidade. Então, quando a Márcia me sugeriu estudar espiritualidade, eu falei não. Falei, não quero. E aí, a Márcia falou, Raíssa, lê primeiro, depois você me responde. Aí eu li, adorei, e falei, eu fui preconceituosa e tô aqui. Já tem mais de 10 anos estudando isso porque eu amei. Eu amei e hoje vejo as coisas com uma perspectiva diferente. Então, assim, acho que quanto mais perspectivas a gente traz e quanto mais a gente é, entende, respeita e se aprofunda nas coisas, mais fácil é de respeitar e de viver em harmonia com todo mundo, por mais que tenham, né, religiões e fés e crenças e rituais né, diferentes dos nossos, seja nas empresas, seja na escola, né, na faculdade, porque é tudo ambiente de trabalho, né? Então, assim, muito obrigada, agradeço, sou muito feliz mesmo. Volto ano que vem. De agora até janeiro fica complicado, eu vou para o Brasil em dezembro e vai ser uma época de muita coisa, final de ano, né? Dando aula aqui nas duas universidades, porque não tem férias de verão agora em dezembro, Vai né? para a Vocês têm missa com férias. sua mãe, né? Vai para a missa com sua mãe. Aí, Zarinha. Então, mas fevereiro em diante me chama que eu venho e trago gente também, tem os colegas, a Márcia também vai ser maravilhosa para poder falar com vocês. Ela tem feito muitos estudos na FUCAP, vários alunos estudando espiritualidade no Banco do Brasil, na Cesam. Várias empresas públicas e privadas fazendo estudos com espiritualidade e sabedoria no Espírito Santo. E acho que no Rio, em São Paulo também. Não sei se tem alguma coisa em Minas. Mas assim, vou falar com ela e te colocar em contato, Jonathan, para vocês fecharem aí algum dia pro ano que vem e eu participo também. Obrigadão. Maravilha. Muito Nós que obrigado. agradecemos, né? Muito, Nós que agradecemos Muito muito. dizemos obrigada obrigada. para ela. Muito obrigada. E agradecer a Muito todas as bom. pessoas que estiveram aqui presentes, né? Tanto o grupo, as pessoas que se inscreveram. Se alguém tiver interesse em participar mais do nosso grupo, de saber informações, só enviar informação. Pode ser direto para mim, eu vou colocar aqui o meu e-mail no chat. A gente vai mantendo contato. Muito obrigado, um bom descanso aí para todos e todas, gente.
Boa noite, Obrigada, gente. Bom gente. descanso. Tchau. Tchau. Boa noite, tchauzinho. Obrigada, viu, por terem me deixado entrar. Eu sou penetra. Um beijo. Ah, você que Obrigada, era Rita. para ela, Zarinha? Foi você? O Jonathan liberou eu mandar para ela. Zazá que me ajudou aí a entrar de penetra. Se Amém. você é com segurança, Amém. pode mandar, Zarinha. É um prazer, gente. Boa Obrigada. Boa noite, noite. obrigada. Beijo, boa Tchau. noite. Tchauzinho.